Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, tentando trazer de novo conteúdo interessante para o canal. E hoje eu gostaria de comentar uma questão da eleição argentina, que ganhou agora o Milei. E ele tem sido colocado, eu vi algumas pessoas falando como não, finalmente ganhou alguém de direita, finalmente a direita vai governar, depois, acho que alguém falou em 20 anos seguidos de peronismo, de Kirchner. Isso me levantou um pouco ao estilo do livro 1984, aquela questão de mudar a história. Ué, mas e o Macri, que foi o presidente argentino de 2015 a 2019? Porque que eu me lembro ele era de direita. Então, realmente, o governo do Macri, muita gente falou que deixou a desejar, que ele não fez muitas das coisas que ele tinha que fazer. Se você procurar como Macri peronista, eu fiz um teste aqui para buscar. Tem várias pessoas que falam que na verdade ele era peronista, que ele não era de direita, enfim. Mas quando ele foi ao poder, ele era justamente o candidato de direita, como alternativa ao peronismo, aos que os candidatos de esquerda, inclusive a Kirchner, estavam fazendo na Argentina. E de repente, quando ele não deu certo, quando ele não fez o que ele tinha que fazer, rapidamente parece que jogaram, ó, pensando bem, esse cara era de esquerda, põe fora. E isso lembra muito algo que também é feito pela esquerda, que é quando tem uma ideologia ou alguém que está pregando uma ideologia boa, sucesso, e a pessoa não consegue, você joga ela para outro lado ou joga fora. Então, lembra até um pouco daquela história, por que o nazismo é de esquerda? Porque o nazismo é ruim, se é ruim é de esquerda, então pronto, o nazismo é de esquerda. E isso e parece que é a mesma coisa que a esquerda faz, por exemplo, com o comunismo. Ah, mas essa pessoa não conseguiu implementar o comunismo. Ela disse que implementar, não implementou, fez coisa diferente, então não é comunista, não é de esquerda. E agora parece a direita fazendo a mesma coisa. Ó, ele chegou falando, o Macri falou que ia fazer coisas que era mais direita, chegou como alternativa, não conseguiu. Ó, então ele não era mais, ele não é direita fracassada, porque parece que você não pode ter a ideia de uma direita fracassada. A direita não fracassa, né? A direita é perfeita. Então se o cara não conseguiu, ele não era de direita. E isso é muito problemático, essa visão, porque tem até uma tirinha que eu vi uma vez, independente das coisas que eu possa ter contra, a favor, vou dar o crédito, era a tirinha de um sábado qualquer, que era exatamente isso. Era de uma ideologia massacrando as pessoas, falando, nossa, que ideologia mais violenta, nossa, o que essa ideologia tá fazendo. E daí alguém na tirinha comentava, calma, a pessoa tá distorcendo, ela não tá aplicando certo. E daí mostrava a ideologia batendo e todo mundo falando, mas você vai continuar tentando deixar a tela funcionar? Quer dizer, você vai continuar tentando errado e toda vez vai falar que não deu certo, em vez de pensar alguma outra coisa? E pode até ser que o erro não seja ideologia, seja a forma de aplicá-la. Para tentar citar um exemplo palpável, vamos imaginar que tem alguém reformando uma casa. E daí, especificamente, a pessoa fala: olha, eu vou ampliar a sala. Só que a pessoa, para ampliar a sala, em vez de proteger, por exemplo, o telhado, destruir as paredes, porque a coluna ampliar e reestruturar, tá fazendo o quê? Tá tentando derrubar a parede de cara e o telhado tá caindo. Então, o problema não é derrubar a parede, não é ampliar a sala que é impossível. O problema é a maneira como você faz isso. Então, se alguém começa sustentando o telhado, de novo indo para as visões políticas, já tive um vídeo nesse sentido, vai todo mundo falar, meu, por que esse cara não está construindo a sala? Porque você não pode construir a sala antes de você segurar o telhado, porque vai cair. Você vai derrubar a parede e vai cair. Então, pode até ser que o problema seja a implementação da ideologia. Mas quando você simplesmente, em vez de ver isso, joga no tipo, esse cara não era da minha ideologia, você vai repetir o mesmo erro. Você vai tentar a mesma implementação. Tá bom, em vez de destruir a parede com uma marreta, eu vou destruir com uma reta escavadeira, vou destruir com um martelo, vou destruir com uma bola de ferro, enfim. Só que você tá fazendo o mesmo erro. Só que toda vez que alguém faz, você fala, não, mas pensando bem, a ideologia não é destruir com marreta, é destruir com bola de ferro. Não é, o problema tá mais. Ainda que a intenção seja boa, o problema tá na base. A mesma coisa vale para essas ideologias, sejam de direita ou de esquerda. Você tem ideias boas quando você coloca no mundo perfeito, mas o mundo não é perfeito, ele tem distorções. E para você chegar nelas, você tem que levar isso em conta. E muitas vezes as pessoas esquecem de levar isso em conta na ideologia. Eu não vou chegar, por exemplo, igual no comunismo, eu não vou chegar num mundo onde todo mundo é bonzinho do nada, onde todo mundo segue as regras do nada. Se eu tiver um Estado, eu tenho forte, eu tenho margem para ter um ditador. A mesma coisa vale para a direita, essas ideias. Você não vai ter um mercado que se autorregula do nada. Não adianta falar que as pessoas vão simplesmente. As empresas do nada vão começar a se autorregular. O mercado não é perfeito, as informações não é perfeita, a própria economia lida em relação a isso quando você estuda um pouco mais a fundo. As distorções pelo fato do mercado não ser perfeito.
É aquela coisa, eu posso vender bem e barato. Se ninguém conhece, eu não vou baixar os preços. Oferta e demanda não vai se aplicar nesse caso porque ninguém está sabendo da minha oferta. Enfim. Então, as pessoas continuam colocando, em vez de ver o erro na execução, tipo, olha, a ideia era boa, mas a execução não levou algumas coisas em conta, estão simplesmente jogando para o outro lado e mudando a ideologia. E nesse sentido, nota que eu nem estou comentando do Milley, o que eu acho dele, se eu acho que ele pode ser bom, se eu acho que ele não vai. Estou comentando deste outro fator, que já é um ponto contra. Então, quando começa no sentido de você não reconhecer erros passados de pessoas que na execução falharam, mas que poderiam ter alguma ideia parecida, você já está com mais chances de repetir esses erros. Isso vale tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para qualquer ideologia. Eu não gosto muito desses termos esquerda, direita, mas acabo usando para entender. Vale para qualquer ideologia. Quando alguém tem uma ideologia parecida na mesma direção e falhou, mesmo que não seja igual à sua, você ver por que esta pessoa falhou é fundamental para você não fazer o mesmo erro. Ou para analisar e falar, olha, ela falhou por isso, porque era uma situação diferente, eu não vou fazê-lo. E isso não está acontecendo. E, enfim, foi isso que me causou bastante surpresa em algumas mensagens, em alguns comentários de pessoas entusiastas do Milley que eu vi. Que é esses comentários no sentido de ser o primeiro presidente de direita em 20 anos. Não é. 2 mandatos atrás, você teve o Macri, que era e foi eleito com, apesar de que ele também suavizou o discurso perto da eleição, mas a raiz dele era para ser um presidente de direita, um presidente liberal. Se ele fez ou não o que ele falou é outra história, não estou discutindo. Mas ele também foi eleito com a mesma ideia que o Milley, que também suavizou um pouco quando chega perto das eleições, igual o Bolsonaro fez, igual o Lula fez agora. Quando foi eleito, agora já, começo do ano, na eleição do ano passado, mas enfim, igual todo político que puxa para um lado e perto da eleição começa a suavizar para puxar para o outro. E muitas vezes quando governa em parte, às vezes também faz a mesma coisa um pouco. Por quê? Porque começa a ter dificuldade, começa a fazer bobagem, começa a se vender para conseguir poder, começa a se mostrar corrupto também e se vende. Não muda a raiz original dele, que foi o motivo com que ele entrou e que a parte das promessas eleitorais é o cerne que aquela pessoa sempre defendeu. O resto, vamos esperar o que vai acontecer. Sobre ele ainda, só comentando rapidamente, quer dizer, ele tem bastantes ideias muito malucas, que muitas pessoas estão falando, olha, não vai dar certo, o que ele está falando é loucura. E ao mesmo tempo você tem algumas pessoas considerando que ele é salvador da pátria, que ele vai mudar tudo, só por ele não ser de esquerda. De novo eu vou bater nessa mesma coisa do Macri. Quando a melhor característica de alguém é não ser da ideologia contrária, você não está dando uma característica positiva. Falar, eu não sou de esquerda, isso não é uma característica positiva. Igual eu não sou de direita, extremo, não é uma característica positiva. O cara não vai chegar e falar, minha primeira medida é não ser de esquerda. É as medidas que ele vai tomar lá. E é nessa hora que ele realmente, é por isso que realmente ele vai ser julgado. Vale a ver, igual o Bolsonaro, igual o Lula também aqui fazendo analogia, igual foi o Macri, aliás, quando ele entrou, quanto dessas medidas ele efetivamente vai tomar, quanto foi discurso eleitoral, para poder dizer o que vai acontecer com os nossos vizinhos. E é isso, pessoal. O que você acha da situação? Comenta aqui com a gente. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.